Olá, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a mais um Perguntas e Respostas. Dessa vez me enviaram aqui 3 perguntinhas bem interessantes. Vamos lá. A primeira pergunta, eu vou ler aqui as 3 perguntas, logo em seguida eu vou dar aqui minha resposta a cada uma delas com fundamento na fé católica. Primeira pergunta, Danilo perguntou: um protestante me disse que o celibato é o culpado do número de padres pedófilos. Como posso responder? Essa foi a primeira pergunta. Segunda, por que a igreja tirou o mandamento de não fazer imagem do que há nos céus, na terra e debaixo da terra, e não prestarás culto a elas? Essa foi a segunda pergunta. Esse que perguntou é protestante, né? Vamos já responder essa pergunta dele. E a terceira foi: Daniel, hoje em dia há muitos católicos hostilizando a hierarquia da igreja. Eles contestam até processos de beatificações e canonizações. Isso seria um pecado contra a hierarquia da igreja e contra o Espírito Santo? Então, gente, foram essas 3 perguntas. Louvado seja Deus, né? Muito obrigado a todos que perguntaram. Eu vou estar respondendo agora. Mas antes de eu responder, eu peço o seu apoio, meu irmão. Contribua com o nosso Natal. Está aqui o Pix na tela para você contribuir financeiramente com a nossa missão. Vivemos de doações devido à missão. Tem dia que eu saio em missão dia de quinta-feira, quarta, não tem dia certo. E viajo, nenhum patrão iria me liberar. Então você que deseja apoiar minha vida missionária e os trabalhos que exerço de evangelização, automaticamente você ajuda um monte de gente. Faz um Pix aqui a partir de R$1 apenas. Então você coloca R$1, 2, tanto faz você o valor, mas a partir de R$1 já faz o Pix aí. Entra na campanha de R$1, de R$2, que você ajuda muito. E esse vídeo está sendo gravado em dezembro, então contribua com o nosso Natal. Mas se você vê em outro mês, qualquer outra data, o pedido é o mesmo. Contribua com a nossa missão. Eu estarei rezando por cada um que fizer essa doação, clamando providência sobre sua vida. Amém. Vamos lá. A primeira pergunta, Danilo perguntou: um protestante me disse que o celibato é o culpado do número de padres pedófilos. Como posso responder? Meu filho, primeira coisa, esse protestante, seu amigo, deveria saber dar um Google, né? Pesquisa aí no Google da seguinte maneira: pastores evangélicos superam o número de padres em pedofilia. E você vai encontrar aí a matéria que provou que, estatisticamente falando, os pastores protestantes, existem mais pastores protestantes pedófilos do que padres. Então isso é uma acusação completamente sem noção. São pessoas que querem apedrejar a igreja a todo custo. Porque veja só, pela lógica desse protestante, não existe nenhum pedófilo que é casado, né? Não existe. Não existe. O cara é casado, ele já não é pedófilo. Não tem nenhum caso no Brasil, nem no mundo, de um homem casado que é pedófilo. Pela lógica dele é isso. Então basta você pesquisar aí na internet que existem muitos pastores protestantes que são pedófilos. Inclusive existe essa notícia, né, que há um número maior de pastores pedófilos do que de padres. Pesquise aí que você vai encontrar. Eu quero ver você mostrar isso para o seu amigo protestante e ele ficar caladinho na sua frente, né? Agora, sabe o que é que acontece, gente? Esses protestantes, eu vou dizer, está aqui em Mateus capítulo 5, do 11 ao 12. A palavra diz: bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aqui a palavra está dizendo que os verdadeiros cristãos serão perseguidos. A igreja é perseguida por esses caras. Outro texto que mostra muito bem isso está em Mateus 10, 22, aonde vai dizer assim: sereis odiados de todos por causa de meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aqui também em 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 13, vai dizer:
Não vos admireis, irmãos, se o mundo vos odeia. Na verdade, querido, o que o seu amigo quer fazer é jogar pedras na Igreja Católica. Porque o celibato não é o culpado do grande número de pedofilia. Assim também nós não podemos culpar o casamento por causa do grande número de pedófilos que são casados. Pastores protestantes, inclusive, que superaram aí o número de padres. O que acontece é que essa fraqueza, esse crime, ele pode acontecer com qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter essa atitude, sendo ele casado ou não casado, namorando, seja lá quem for. E isso a igreja condena. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela condena isso, certo? Nós não aceitamos isso. Agora eu quero ver o que é que o seu amigo protestante vai dizer quando você mostrar a notícia que eu estou pedindo para você pesquisar, que existem mais pastores protestantes pedófilos do que padres. Pesquisa aí que você vai encontrar com muita facilidade no Google. Então aqui foi a minha primeira resposta para a primeira pergunta. Vamos para a segunda. Por que a igreja tirou o mandamento de não fazer imagem do que há nos céus, na terra e debaixo da terra, e não prestarás cultos a elas? Gente, pelo amor de Deus, que mais uma pérola protestante, né? Dizer que a Igreja Católica, ela fez questão de tirar este mandamento. Eu quero desafiar ao protestante que comentou isso aqui. Estou te desafiando, protestante. Me mostra uma única vez que nosso Senhor Jesus Cristo mencionou esse mandamento. Me mostra aí, uma única vez, só uma vez, só te peço uma. Jesus não mencionou. O fato de Jesus não ter mencionado quer dizer que Jesus é contra esse mandamento? Me responde aí, porque eu vou te mostrar agora aqui na palavra de Deus uma coisa interessante em Mateus capítulo 22, do 36 ao 40. Olha só o que é que aconteceu aqui. Aqui diz assim: Mestre, primeiro começa lá no 34. Sabendo os fariseus que Jesus reduzira ao silêncio os saduceus, reuniram-se. E um deles, doutor da lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás teu próximo como a ti mesmo. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. Jesus aqui não menciona a questão das imagens. Agora, você, protestante ignorante, se você pegar o catecismo da igreja, inclusive é uma resposta que eu dei no meu livrinho de estudo bíblico contra os ataques protestantes. Você que deseja adquirir esse material, no final do vídeo eu vou passar o contato para você poder ter mais informações. Aqui eu respondo claramente que nos números 2112 a 2114 e no 2129 ao 2132, a Igreja Católica Apostólica Romana, nesse catecismo aqui, condena adorar imagens, condena a idolatria aos ídolos. Adoração, o católico só dá a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vou repetir, do 2112 ao 2114, do 2129 ao 2132. Está aqui, ó, na doutrina da Igreja Católica, condenando a idolatria. Certo? Aí você vai dizer que não, mas vocês na prática não fazem isso porque vocês carregam imagem em procissão. Josué 3, do 3 ao 6, o povo carregou imagem em procissão, a Arca da Aliança com as imagens em procissão. Isso não era idolatria. Só que a cabeça do protestante é atacar a Igreja Católica a todo custo. Ele nem procura saber qual é o real posicionamento da Igreja Católica. Ele já quer atacar, ele quer perseguir. Então essa é a minha resposta para você, né? E fica o desafio, me mostra Jesus mencionando esse mandamento, tá bom?
Vou esperar sentado ou talvez deitado, porque em pé vai cansar. Terceira pergunta. Irmãozinho perguntou aqui: Daniel, hoje em dia há muitos católicos hostilizando a hierarquia da igreja. Eles contestam até processos de beatificações e canonizações. Isso seria um pecado contra a hierarquia da igreja e contra o Espírito Santo? Bom, meu irmão, é claramente, um pecado isso que estão fazendo contra a fé católica, Eu não diria um pecado contra o Espírito Santo, um pecado imperdoável contra o Espírito Santo, mas é um pecado grave. É um pecado gravíssimo que esses caras estão fazendo. Virou uma moda de internet atacar o Papa, atacar os bispos, atacar os padres, como se eles fossem uma pessoa qualquer. Mas se você pegar aqui o Catecismo Maior de São Pio X, eu vou utilizar o Catecismo Maior de São Pio X, porque até o Catecismo, amarelão, como é conhecido, ele é rejeitado por esses tradicionalistas que eu considero eles como doentes, pessoas desequilibradas. Nesse catecismo aqui, na página 50, deixa eu pegar aqui para você, na página 50, a partir da questão 191, vai explicar algo muito importante. Mas eu vou pegar aqui da 195 a questão de número 203. A 195 diz: qual é, pois, a dignidade do Papa? A dignidade do Papa é a maior entre todas as dignidades da terra, e dá-lhes um poder supremo e imediato sobre todos e a cada um dos pastores e dos fiéis. Pode errar o Papa ao ensinar a igreja? O Papa não pode errar, nem dizer é infalível nas definições que dizem respeito à fé e os costumes. Qual é o motivo por que o Papa é infalível? O Papa é infalível em razão da promessa de Jesus Cristo e da contínua assistência do Espírito Santo. Questão 198. Quando o Papa é infalível? O Papa é infalível só quando. Veja que aqui diz só quando. Então há pronunciamentos do Papa que não são infalíveis. Já esses loucos desequilibrados aí dos raditrades, eles acham que o Papa é infalível em toda e qualquer fala. Mas veja só o Catecismo Maior de São Pio X. Eu poderia estar mencionando outras coisas, mas estou indo lá no que eles usam. O Papa é infalível só quando, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude da sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes que deve ser seguida por toda a igreja. Ele é infalível só nessa situação aqui. Questão 199. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Agora vai responder sua pergunta, meu amigo. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé. É o que eu disse no começo. Pecaria contra a fé. E se obstinasse nesta incredulidade, já não seria católico, mas herege. Herege. Esses caras são hereges. Para que fim Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade? Deus concedeu ao Papa o dom da infalibilidade a fim de que todos estejam certos e seguros da verdade que a igreja ensina. Veja só, quando foi definido que o Papa é infalível? A infalibilidade do Papa foi definida pela igreja no Concílio Vaticano. E se alguém ousasse contradizer esta definição, seria herege e excomungado. 202. A igreja, ao definir que o Papa é infalível, estabeleceu porventura uma nova verdade de fé? Não. A igreja, ao definir que o Papa é infalível, não estabeleceu uma nova verdade de fé, mas só definiu, para se opor a erros novos, que a infalibilidade do Papa, contida já na Sagrada Escritura e na tradição, é uma verdade revelada por Deus e que, por conseguinte, deve crer como dogma ou artigo de fé. Para finalizar minha resposta, como qualquer católico deve proceder para com o Papa? Resposta: todo e qualquer católico deve reconhecer o Papa como Pai, Pastor e Mestre universal e estar unido a Ele de espírito e coração. Então aqui já destrói com essas loucuras dos raditrades, Tem um vídeo também meu, pesquise aí, coloca assim, missionário Daniel Silveira,
porque não sou sede vacantista, que aí você vai ter um esclarecimento aí que eu dei, o porquê que eu não sou sede vacantista, tá bom? Então aqui tá as minhas respostas a essas 3 perguntas. Cuidado com esse povo aí, fica atacando padres, bispos, o Papa, né? Esses caras estão aí causando um prejuízo enorme na caminhada das pessoas. Então é isso aí, meus irmãos. Você que quer comprar o nosso material de estudo bíblico contra os ataques protestantes, entre em contato comigo nesse WhatsApp aqui, que eu passo os valores para você, tá bem em conta, tá certo? Então entre em contato. A galera que ainda não entrou na escola de pregadores, nós temos uma escola de pregadores ensinando um método para você montar uma pregação e também para você pregar a palavra de Deus aí com toda uma preparação de ensinos preciosos. Entre em contato comigo também nesse WhatsApp, que eu passo para você o valor da inscrição e da mensalidade. É tudo muito baratinho, gente. Eu tenho certeza que dá para cada um de vocês. E reforçando, ajuda a nossa missão, tá aqui o Pix. A gente conta com a sua contribuição financeira para continuar os nossos trabalhos de evangelização. E compartilha esse vídeo. Estamos juntos, até a próxima.